Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel, trazendo mais uma vez para vocês a palavra de Deus, compartilhando aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Antes da gente começar com a palavra de hoje, com o nosso café com Deus, aquele momento que a gente tira para dar um tempo no dia, dar um tempo nas coisas que a gente faz, para pensar um pouco em Deus, para pensar um pouco na graça de Jesus e aquilo que Ele tem para falar para nós. Nesse momento do nosso café com Deus, antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de pedir para vocês para fazer um like no nosso vídeo, depois de que você assistir, se você gostou da mensagem, se você gosta do nosso canal. Uma maneira de você apoiar o nosso canal é fazendo um like e também se inscrevendo no nosso canal, clicando no subscribe. Isso ajuda muito a gente para os nossos projetos que a gente tem pela frente, de tornar o canal muito mais conhecido, muito mais popular e, acima de tudo, levando a palavra de Deus para aqueles que ainda não escutaram ou necessitam ouvir falar de Jesus, ok? Então, hoje eu gostaria de continuar falando sobre consagração. Lembra que na semana passada a gente falou sobre santificação, consagração, que sempre em momentos de crise, aquilo que Deus traz para as pessoas e aquilo que Deus quer do seu povo é realmente consagração. E esse é um momento onde a gente se volta para Deus, né? É um momento de consagração, um momento de santificação. Quando a gente se volta para Deus, a gente está indo numa direção, mas aí a gente para, dá uma volta por completo e retorna para aquele lugar de obediência de onde a gente jamais deveria ter saído, né? Isso que é o processo de santificação, de conversão. Agora, hoje o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a palavra de Deus nos mostra que existe um custo na santificação, existe um preço a ser pago nesse processo de santificação, nesse processo de consagração. Existe um custo, existe um preço. Então, vamos abrir as nossas Bíblias hoje lá em Mateus, lá no Evangelho de Mateus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus, Mateus capítulo 5. E hoje eu gostaria que a gente lesse alguns versículos desse Evangelho de Mateus. A gente vai ler capítulo 5. E eu gostaria que a gente lesse os versículos 29 e 30. 29 e 30, porque esses são os versículos que eu quero enfatizar. Depois a gente vai ler uma passagem em Marcos, mas para começar a gente vai ler Mateus capítulo 5, versículos 29 a 30, ok? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua graça em nossas vidas. Especialmente te agradecemos pela Tua graça de estarmos aqui hoje compartilhando a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde e que o Senhor especialmente use a proclamação da Tua palavra agora. Abençoa-nos, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então a palavra de Deus fala que a santificação, e presta atenção aqui que eu estou usando consagração e santificação como se fossem sinônimos, ok? Então santificação, a palavra de Deus fala que são duas coisas. Primeiro, a santificação é um estado. O que isso significa? A santificação significa, ou santo, santificação vem da palavra santo. Santo significa aquilo que foi separado para Deus. Então, por exemplo, na Bíblia, quando você vê a palavra santo, significa aquilo que foi separado para Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus, aquilo que é puro e foi reservado para Deus. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus nos chama de santos, a palavra de Deus quer dizer que todos nós fomos separados para o serviço de Deus. Nós fomos
nós somos santos, consagrados, separados ao serviço de Deus. Então, a palavra de Deus fala que essa santificação que nós temos, ela tem dois aspectos. Primeiro, é um estado. O que isso significa? Isso significa que no momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, daquele momento em diante nós podemos dizer que nós somos santos, nós somos separados para o serviço de Deus. Nós somos separados, nós somos consagrados, nós somos totalmente exclusivos para o serviço de Deus. É isso que a palavra santo quer dizer. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus fala de sacrifício santo, de tabernáculo santo, de homem santo, de mulher santa, então quer dizer que essa pessoa então foi consagrada para o serviço de Deus. E então isso acontece no momento que você confessa a sua fé em Jesus Cristo. Então, naquele momento que você fala, eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador e Senhor da minha vida. Então, daquele momento em diante, quando você deposita a sua fé em Cristo Jesus para a sua salvação e você crê no fundo do seu coração que em Cristo Jesus, por causa do sacrifício dele, por causa da ressurreição dele, você tem perdão de pecados, então naquele momento em diante, você é declarado santo, você é separado para o serviço de Deus. Então isso é um aspecto que a palavra de Deus fala. Agora, a palavra de Deus também fala que a santificação é um processo, que essa consagração é também um processo que se desenvolve e vai se desenvolvendo no decorrer da vida de todo aquele que confessa sua fé em Jesus Cristo. Então, eu sou santo e eu estou sendo santificado. Da mesma maneira que você que crê em Jesus Cristo, você já é santo, você já é uma santa e ao mesmo tempo você pode dizer que você está sendo santificado. Existe um processo onde você está sendo separado do pecado, do mundo, da carne, para o serviço de Deus. Tá? Então hoje, o que a gente vai falar, a gente vai focar nesse processo, não no estado, mas a gente vai focalizar no processo de santificação e a gente vai pensar um pouco nesse assunto. Por quê? Porque isso é muito importante. Porque a palavra de Deus fala que esse processo é algo que se desenvolve na nossa vida. Na realidade, é algo que demonstra que você faz parte da família de Deus, que você é um discípulo de Jesus Cristo. Então, essa santificação, esse processo de se separar para o serviço de Deus, essa consagração diária, a Bíblia mostra que é uma evidência da sua salvação. Não é interessante isso? Olha o que a palavra de Deus fala, então, vamos voltar agora em Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30. Vou ler novamente aqui. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Olha que interessante aqui. Aqui o que está acontecendo? Jesus está falando com a multidão e com seus discípulos. Lá do alto do monte, Jesus está pregando o sermão do monte. Jesus está sendo revelado aqui como o novo Moisés, o novo líder do povo de Deus, aquele que traz uma nova interpretação da lei, aquele que é a encarnação da lei. E aí nessa passagem aqui especificamente, Jesus está falando de adultério. E aí Jesus fala para o povo assim, você lembra o que foi dito para vocês com relação ao adultério? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você já adulterou com alguma mulher no teu coração, se você já teve algum desejo impuro por uma outra mulher que não seja tua esposa dentro do teu coração, você já adulterou com ela. Então Jesus coloca uma interpretação aqui mostrando a atitude do coração. Olha que interessante. E Jesus vai fundo nesse assunto na questão da atitude do coração. Ele fala, olha, se o teu olho te faz tropeçar, é melhor você arrancar o teu olho. Por quê? Porque é melhor que você entre no reino de Deus sem um olho do que todo o seu corpo seja jogado no fogo do inferno.
Se a tua mão direita te faz tropeçar, aquela mão que você usa bastante, aquela mão que é a mais útil, mas mesmo assim, essa mão te faz tropeçar, é melhor que você arranque essa mão, corte fora do que o teu corpo inteiro seja tirado no fogo do inferno. E o que isso demonstra? Demonstra que para Jesus Cristo, para Deus, santificação é algo importantíssimo. É algo fundamental, é algo essencial na vida daquele que segue a Jesus Cristo, daquele que fala que é de Deus. A santificação não é algo opcional para nós. É, na realidade, algo essencial, faz parte. Por exemplo, se um dia eu chegar a falar para vocês assim, que eu estou vendendo um x-salada maravilhoso. É um x-salada muito gostoso. Só que ele tem um negócio. Qual que é o negócio? Ele não tem salada, é só hambúrguer e queijo. É um x-salada? Não. Não é um x-salada, é um x-burger. Por quê? Porque para ser um x-salada, o essencial, o fundamental, para você chamar aquele lanche, aquele sanduíche de x-salada tem que ter uma salada. Nem que seja uma folha de alface, mas tem que ter uma salada para ser um x-salada. Porque se não tiver a salada, não é um x-salada. Você pode botar maionese, você pode botar qualquer outra coisa. Não é x-salada se não tiver uma salada, nem que seja uma rodela de tomate. O que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer é o seguinte: a santificação, seja ela grande, seja ela pequena, ela tem que de alguma maneira estar presente na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor. Se a santificação estiver ausente, isso mostra que tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual. Tem alguma coisa errada aí com a nossa vida com Deus. Por quê? Porque na vida de todo aquele que segue a Cristo, essa parte de pagar o preço da santificação, esse sacrifício pela santificação, é algo que faz parte. É algo que traz identidade e dá nome. Da mesma maneira que uma salada, uma folha de alface dá nome a um sanduíche todo, a santificação dá identidade, dá nome à nossa vida cristã. Sem a santificação, não tem como a gente identificar aquele estilo de vida como vida cristã. A santificação, o processo de você se desvencilhar das coisas do mundo, você abandonar os desejos da carne, você se santificar é algo que faz parte, dá nome para o seu relacionamento com Deus, dá nome para o seu estilo de vida. Sem santificação, o nome vida cristã se torna estranho. Da mesma maneira que você chamar um cheeseburger sem salada de x-salada, é estranho. Olha aqui, ó. Deixa eu continuar e dar mais um texto bíblico aqui para você ficar bem convencido de que existe um preço a ser pago, existe um sacrifício quando a gente fala de santificação. E esse sacrifício deve estar presente na nossa vida. Pagar esse preço para ser cada vez mais usado por Deus, pagar esse sacrifício para cada vez mais estar glorificando a Deus através das nossas vidas, para mostrar para vocês que isso faz parte. Deixa eu ler mais uma passagem aqui. Agora essa passagem está em Marcos. Abre aí a sua Bíblia em Marcos. Se você tiver uma Bíblia com você ou um app, abre aí, vai em Marcos. E deixa eu mostrar para vocês aqui, lá no capítulo 8, deixa eu ler aqui alguns versículos. Eu gostaria que a gente lesse agora os versículos 34 até o 37. Marcos, capítulo 8, versículos 34 até o 37. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. É Jesus falando para os discípulos, ok? Deixa eu ler então Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, aqui é Jesus quem está falando, ok? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á.
Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Então, olha que interessante aqui, Jesus falando com os discípulos e ensinando que se alguém quer vir após ele, Jesus Cristo, se alguém quer seguir a Jesus Cristo, então você tem que estar disposto a fazer algumas coisas. E quais são essas coisas? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Andar nos mesmos passos que ele andou. Seguir o exemplo dele. E existe um preço: carregar a cruz e negar-se a si mesmo. Sacrifício. Este é o custo da santificação. Este é o custo de você, se a cada dia perseguir esse alvo, esse objetivo de se parecer mais com Cristo. Esse é o sacrifício. Amados, hoje a gente vive num mundo, especialmente no nosso contexto, onde a gente valoriza muito aquilo que é confortável, aquilo que é conveniente. Nós não queremos nos sacrificar. Nós não queremos abandonar o conforto, nós não queremos o inconveniente para nós. Mas santificação é algo que trabalha não apenas com as nossas atitudes, as nossas ações, mas é algo que trabalha nas nossas atitudes, trabalha com o nosso emocional, trabalha com o nosso temperamento. E isso custa para nós. Isso é um sacrifício para nós. Temos que mudar o nosso temperamento, tem que transformar a nossa personalidade, tem que transformar a maneira que as nossas atitudes, dominar o nosso emocional. Então, hoje, o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: amados, se o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus, então santificação deve fazer parte da nossa vida diária. Quando a gente fala de santificação, isso não é algo opcional, mas é algo que é essencial na nossa vida cristã. Se você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então automaticamente todos nós temos esse compromisso de buscar essa santificação, de a cada dia deixar o pecado e a cada dia nos consagrarmos cada vez mais para o serviço de Deus, glorificar a Deus. Agora, isso não é fácil, isso vem com um sacrifício, isso é custoso, ao ponto de, entre aspas, isso é uma figura de linguagem, ok? Ao ponto de que a palavra coloca isso daí de uma maneira tão importante, assim, enfatiza tanto, que usa uma figura de linguagem. Olha, se tiver que cortar um olho, corta. Se tiver que cortar um braço, corta, porque é melhor que entre o seu corpo, sem um membro no reino de Deus, do que todo o seu corpo ser lançado ao inferno. Para mostrar que o processo de santificação é algo que custa, não é algo que é conveniente ou confortável. É algo que custa. Então, amados, o que hoje eu gostaria de falar para vocês, como existe um custo para o processo de santificação, é muito importante que nós valorizemos a igreja. É muito importante que nós valorizemos essa comunidade da onde a gente faz parte. Por isso eu quero que você guarde e coloque isso dentro do seu coração. Faça parte de uma igreja onde o discipulado é prioridade. E quando eu falo de discipulado, eu não estou falando de estudo bíblico, eu estou falando de discipulado. Estou falando de estudar a palavra e ao mesmo tempo ter o objetivo de aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Estudo bíblico, às vezes, só tem o objetivo de te informar, mas discipulado é algo mais direto, é onde a gente estuda a palavra de Deus e se preocupa não em nos informar, mas se preocupa em buscar a vontade de Deus e aplicar essa vontade de Deus nas nossas vidas. Então, busque, faça parte de uma igreja onde o discipulado é prioridade na sua vida. Porque, amados, quando Jesus Cristo voltar e a gente ficar lá diante do trono branco, diante de Jesus Cristo, a gente não vai poder falar que a culpa foi de A, B ou C. Porque pastor A, B ou C não me falou, porque o líder não me ensinou. Não. Cada um presta contas de si mesmo a Cristo individualmente. E não pense que vai ser algo que vai ser fácil, todo mundo está garantido. Amados, muitos serão chamados,
mas poucos serão os escolhidos. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você. Busque santificação, consagre-se a Deus, é doloroso, tem um custo, é sacrifício sim, mas faz parte da vida cristã, porque é isso que traz identidade, é isso que dá nome à nossa vida cristã. Agora, busque e faça parte de uma igreja onde o evangelho é pregado e discipulado é prioridade. Amados, não busquem as luzes, as câmeras, não busquem o palco, não busquem a piada, o humor, mas busquem o evangelho puro. Se a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não toca no seu coração no sentido de mostrar a santidade de Deus e mostrar a realidade que se passa na sua vida, tem alguma coisa. Se a palavra de Deus não te santifica, se ela não te mostra algum pecado, algo que você tem que transformar na sua vida, então tem alguma coisa. Porque a palavra de Deus não é só 100% encorajamento. Olha o que Jesus Cristo fala na palavra. Olha a pregação de Cristo nos evangelhos. Jesus Cristo foi muito incisivo nas suas mensagens, nem sempre foi encorajamento, passando a mão na cabeça, principalmente com aqueles que já conheciam a palavra, principalmente com aqueles que eram líderes da igreja. Então, se a palavra de Deus te incomoda, se ela está te fazendo mexer e traz um desconforto, isso é um bom sentido, é um sentido de que Deus está falando conosco. Então, amados, hoje, que todos nós continuemos buscando essa santificação, porque essa santificação é a nossa identidade, é o que dá nome para a nossa vida e é o que faz parte do nosso dia a dia. Então busquemos glorificar a Deus através disso. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, santifica-nos de acordo com a Tua verdade. A Tua palavra é a Tua verdade. Obrigado, Deus. Oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.